quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versos 13 a 21. Não vou pregar muito tempo hoje, eu acredito que vou pregar só 35, 40, 45 minutos, tá? Aproveito que teríamos assembleia hoje, então eu quero trazer essa reflexão aqui aos irmãos. Mateus 14, 13 a 21, você pode colocar em pé e acompanhar a leitura da palavra de Deus? E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. A primeira multiplicação dos pães. Podem se assentar, que Deus abra sua mente, o seu coração, para receber essa mensagem para a sua vida, para que realmente você seja solução de Deus para esse tempo tão difícil. Não é verdade que muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que têm tudo para ser uma bênção nas mãos de Deus, mas que nunca se tornam aquilo que Deus deseja que elas sejam? Pessoas que, ao invés de trazerem solução, só trazem problemas. Já se deparou com gente assim? Quando eu li essa passagem bíblica no decorrer desta semana, eu percebi que muitas vezes Jesus Cristo atendeu tantas pessoas carentes, necessitadas, pessoas problemáticas, pessoas com problemas, pessoas que viram em Jesus a solução. E pessoas que foram prontamente recebidas, atendidas por Jesus, porque Jesus era a única esperança daquelas pessoas. Mas eu vejo também os discípulos de Jesus trazendo para Jesus não solução, mas trazendo problemas. Às vezes dentro da igreja, nós olhamos para os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus e vemos que eles têm um potencial enorme, uma capacidade tremenda, de acordo com os dons e talentos que Deus lhe deu, para serem solução na vida de muitas pessoas. Mas, lamentavelmente, alguns acabam se tornando problemas, ao invés de solução. Não é verdade? Às vezes isso acontece dentro da nossa casa. Pessoas que poderiam trazer uma solução acabam trazendo problema. E eu não estou falando da sua sogra. Não estou falando do seu genro. Eu não estou falando do seu cunhado. Eu estou falando de pessoas que às vezes têm um potencial enorme para resolver problemas, mas que trazem problemas. Esta passagem bíblica é muito conhecida. Jesus realiza um milagre extraordinário, a primeira multiplicação dos pães. Esse milagre foi tão importante, notório, impactou tanto a vida das pessoas e dos discípulos, que ele é mencionado em todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João mencionam esse milagre realizado por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós vemos que este milagre retrata, em primeiro lugar, o poder sobrenatural de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é poderoso. Jesus Cristo pode resolver problemas de qualquer um. Jesus pode resolver os meus problemas.
Jesus pode resolver os teus problemas. Diga, Jesus é poderoso para resolver os meus problemas. Ele pode. E aqui, com apenas 5 pães e 2 peixes, o Senhor Jesus Cristo alimenta 5.000 homens, além de mulheres e crianças, porque naquela época, mulheres e crianças não eram contadas. E segundo alguns comentaristas bíblicos, Jesus não alimentou 5.000 pessoas. Pode dobrar isso. Talvez 10.000, 12.000 pessoas, porque as mulheres e crianças não eram contadas. Meus irmãos, que milagre impressionante. Aqui o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, isso evidencia que Jesus Cristo é Deus, o Deus homem com todo o poder em suas mãos. Jesus tem poder e autoridade no céu e na terra. Ele pode fazer coisas incríveis. Eu imagino que nenhum falso profeta, charlatão, nenhuma pessoa se atreveria a tentar fazer um milagre desses, porque certamente seria algo vexatório, não é mesmo? Mas Jesus não é charlatão. Jesus Cristo realiza um milagre a partir de 5 pães e 2 peixinhos. E uma multidão enorme é alimentada. Isso nos mostra que Jesus Cristo é Deus, que é o Deus que deu origem a tudo, que criou a partir do nada o céu, a terra, né? O mundo, tudo que nele existe. Deus fez tudo a partir do nada. E aqui nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, a partir de pouca coisa, fez algo extraordinário. Fez algo grande, tremendo, ou seja, ele tem a prerrogativa de criar, e isso é só Deus que pode fazer, não é mesmo? Às vezes nós achamos que as coisas estão difíceis demais e que não tem solução aparentemente humana, mas Deus pode dar a solução. A partir do que somos, a partir do que temos. Mas é preciso observar o que Jesus está fazendo. O que Jesus pode fazer. Sabe, eu vejo que esse milagre da multiplicação dos pães revela a compaixão de Jesus. Jesus sempre foi terno de amor, de misericórdia. Jesus se compadece dos aflitos, dos necessitados. Jesus se compadece de nós. Quantas e quantas vezes Jesus já olhou para a sua situação e ele se compadeceu e ajudou você. Você consegue se lembrar de algumas vezes que Deus agiu na sua vida? Ele se compadece de nós, se compadece de mim. Vamos dizer, Jesus se compadece de mim. Diga, Jesus se compadece de mim. Quanta compaixão. Jesus viu aquela multidão no deserto e Jesus sentiu compaixão. Jesus se colocou no lugar daquelas pessoas. Jesus viu o sofrimento deles, as necessidades daquelas pessoas. A bem da verdade, no meio daquela multidão haviam pessoas que só estavam ali como Maria vai com as outras. Eu estou aqui para ver o que Jesus vai fazer. Pessoas curiosas, pessoas que não tinham fé no coração, pessoas que não tinham nenhum amor por Jesus e pessoas necessitadas, carentes, estavam ali. E Jesus olhou para todas aquelas pessoas e se compadeceu delas. Mesmo que muitos ali fossem desprovidos de virtude, Jesus se compadeceu daquela multidão. Jesus viu que elas tinham problemas, tinham carências, tinham dificuldades na vida e que ele poderia resolver. Então Jesus age com amor, com misericórdia. Você sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus não olha para o homem
e trata o homem de acordo com os seus pecados, ou na medida das suas iniquidades. Já pensou se Deus nos tratasse assim? Se Deus nos tratasse de acordo com as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, o que seria de nós? Talvez nós gritaríamos como: e agora, quem poderá nos ajudar? Chapolin Colorado? Ninguém poderia nos ajudar. Só que eu quero dizer uma coisa: o amor de Deus está disponível a todas as pessoas 24 horas por dia. Com amor eterno te tenho amado, diz o Senhor. E isso nos torna indesculpável diante de Deus, até mesmo no dia do juízo. Muitas pessoas comparecerão diante do Senhor naquele dia e estarão indesculpáveis, porque sempre esteve à sua disposição o grande amor de Deus, provado através do seu Filho Jesus Cristo, quando Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E eu poderia recitar para você dezenas de versículos bíblicos que falam a respeito desse grande amor de Deus, da compaixão de Deus, mas creio que isso é suficiente. Portanto, é um milagre que retrata o grande amor de Deus para conosco, o qual só não se apodera daquele que não quer, não é? Só aquele que não quer não se apodera desse amor. Entretanto, este milagre também traz dois símbolos para nós importantíssimos, que precisa nos incomodar, que precisa mexer conosco. Porque às vezes, meus irmãos, parece que, eu vou usar a palavra mágica, parece que nós ficamos num marasmo, num comodismo, achando que é assim mesmo e que está tudo bem quando não está bem. Nós ficamos olhando apenas para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, olhando para o nosso próprio umbigo, e nós não estamos nem aí com a paçoca alheia, com a situação dos outros. Você se importa realmente com a situação das pessoas à sua volta? Quantas pessoas que hoje estão dentro desse símbolo que Jesus apresenta aqui, de uma multidão faminta. Uma multidão faminta no deserto, que precisa saciar a sua fome. Eu não estou falando de alimento físico, não. É tão bom quando Deus nos dá a oportunidade de ajudar alguém com alimento, né? No ano passado, pela graça e misericórdia de Deus, pela contribuição dos dízimos e ofertas dessa igreja, tenho para mim que 4 toneladas de alimentos foram entregues para pessoas carentes. Este ano, algumas dezenas de cestas básicas. A fome física. Já sentiu fome alguma vez? Só que a fome espiritual é pior. A fome de Deus. Só Jesus pode saciar essa fome. Observe que aqui no verso 15 a Bíblia diz: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Então a multidão faminta em um lugar deserto simboliza a humanidade inteira. Multidões de pessoas hoje dormem com fome toda a noite, não é verdade? Mas há milhares e milhares de pessoas no Brasil que hoje também estão morrendo de fome anualmente. Pessoas sem alimento. E eu digo para você, há milhares de pessoas que precisam do pão da vida, que estão errantes, sem esperança, estão perdidas. Pelo menos é o que Paulo diz em Efésios 2, verso 12. Estão perdidos, sem esperança, precisando de alguém que lhes ajude, estão desamparados no caminho, caminhando rumo à destruição.
E muitos olham e veem as necessidades das pessoas, mas não se prontificam a ajudar. É impressionante, irmãos. Os discípulos estavam presenciando o agir do Senhor Jesus Cristo. E tenho para mim que eles estavam impactados com o que Jesus estava fazendo. Ele via Jesus curando enfermos. Jesus estava ali atendendo aquelas pessoas com seus problemas, com seus fardos, paralíticos, coxos, necessitados de todos os tipos, mas de repente os discípulos percebem um problema maior. Eles olham para aquela multidão e se aproximam do Senhor. Senhor, o lugar é deserto. Olha o tempo, Senhor. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem alimento. Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Dai-lhes vós de comer. Senhor, onde compraremos alimento para essas pessoas? Não temos dinheiro, e mesmo que tivéssemos, onde compraríamos tanto alimento? Dai-lhes vós de comer. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês são meus discípulos. Eu sou a solução. E vocês também se tornam parte da solução. Vocês estão trazendo um problema, mas eu estou dizendo para você, resolva o problema. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje? Você é parte da solução. Você é meu discípulo. Você não está aqui para trazer problemas, porque tem crente que traz problema para a igreja. Tem crente que é problema. E eu não estou bravo. Há pessoas que só sabem trazer problemas. Esses dias eu usei uma frase do pastor Rodrigo. Alguém que não está vindo na igreja começou a mandar alguns recados aqui para a igreja, tal. Aí o pastor Rodrigo falou, interessante, né, pastor? Peru de fora fica querendo dar piruada aqui dentro, né? Eu falei, é mesmo, tem muito peru de fora que fica querendo dar piruada aqui dentro. Tem gente que fica querendo trazer problemas. Jesus está dizendo para você, dá de comer, seja a solução. A solução para quem tem fome. Vem ajudar a resolver os problemas, não criar problema. Então nós precisamos, meus irmãos, alimentar os famintos, nós precisamos sustentar aqueles que estão na frente com as nossas orações, nós precisamos sustentar com o que Deus tem colocado em nossas mãos. E às vezes nós olhamos para o que temos em nossas mãos e é tão pouco, não é verdade? Mas às vezes você tem um caraminguadozinho. Você tem as duas moedinhas. E aqui eu vou usar a ilustração, pastor Rafael. Eu não posso perder essa ilustração. Pastor Rafael, domingo passado, quebrou o cofrinho lá e entregou para a Olívia um saquinho de moedinhas para trazer de oferta para a obra missionária. E a professora na classe disse assim, você deve entregar não por obrigação, mas por amor, aquilo que Deus colocar no seu coração. E a Olívia entendeu muito bem. Ela chegou no culto aqui e entregou 2 moedinhas. E ficou com o resto. Aí a pastora, ela não entregou tudo, só 2 moedinhas. Eu falei, Olívia, por que você entregou só 2 moedinhas? Porque eu aprendi que a gente deve entregar aquilo que Deus põe no nosso coração. É verdade. Ninguém deve entregar nada forçado por obrigação, mas deve ser feito com amor, com alegria e com fé. Talvez você olhe para a sua vida e fale, o que eu tenho é tão pouco. É tão pouco. Mas esse pouco, se você colocar nas mãos de Deus, o milagre acontece. Deus faz algo maravilhoso. Deus faz algo tremendo. Então, não diga que você não pode ajudar. Você precisa se preocupar com as pessoas que estão lá fora precisando de ajuda. Você ouviu um ou outro testemunho aqui? Quantos testemunhos você já ouviu
de pessoas que foram resgatadas da sua vã maneira de viver, porque alguém chegou ali e lhes falou de Jesus Cristo. Talvez mesmo você já tenha sido instrumento nas mãos de Deus para levar alguém a Cristo. Você já anunciou o pão vivo que satisfaz, que mata a fome, não é? Mas você precisa se preocupar com as pessoas que estão à sua volta. Você não precisa ir para a China, você não precisa ir para a África, você não precisa ir para o Amazonas para testemunhar de Jesus Cristo, não é verdade? Onde é o seu campo missionário? Seu campo missionário é à sua volta, no seu trabalho, no seu emprego, no seu colégio, na sua comunidade, no seu bairro. Há tantas pessoas que precisam de ajuda, então a necessidade é a mesma, meus irmãos, tanto dos que estão aqui como daqueles que estão longe, mas alguém precisa falar, não é verdade? Alguém precisa ser a solução. Portanto, não há falta de serviço no reino de Deus. O que você precisa fazer é entregar-se nas mãos do Senhor e entregar o que você tem nas mãos do Senhor. Nos faz lembrar de alguns hinos aqui, não é? Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Quando tudo perante o Senhor estiver. Não vou me atrever a cantar aqui. Às vezes eu até me atrevo, mas minha voz não é tão boa assim. Mas a mensagem desses hinos é linda. Entregar tudo ao Senhor. Olha aqui para mim. Entregue os seus dons e talentos nas mãos do Senhor. Entregue os seus problemas nas mãos do Senhor. Aos seus fracassos, às suas decepções, às suas ansiedades, às suas preocupações. Porque eu creio que a palavra do Senhor Jesus Cristo é verdadeira, quando Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É preciso entregar tudo nas mãos do Senhor. Entregar a vida sem reservas. Jesus disse, dá-lhes vós de comer. E os discípulos ficaram ali, mas aí, o que é que nós vamos fazer? O problema virou de lado, não é mesmo? E eles saíram ali e falaram, o Senhor quer que resolvamos o problema. E foram ali procurar um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Senhor, está aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. Filipe encontrou aquele menino e trouxeram aquele menino ao Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que Jesus abençoou os 5 pães e os 2 peixes, partiu e foi repartido com aquela multidão. Pouco, não é? Muito pouco. Isso nos faz lembrar, abra sua Bíblia, 1 Reis 17, 8 a 16, a história do profeta Elias e a viúva de Sarepta, né? É interessante essa história. O profeta Elias chega diante daquela viúva e pede pão e água. O profeta estava faminto, sedento, e a Bíblia nos diz que aquela viúva estava ali catando algum cavaco, alguma lenha para fazer o seu alimento, e ela poderia simplesmente deixar para lá o pedido do profeta e continuar com aquilo que era prioridade para ela, que era catar lenha. Mas veja o que acontece no verso 12 aqui de 1 Reis 17. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Olha a situação dessa mulher. Ela tinha um pouquinho de farinha e de azeite, dava para fazer um bolinho para ela comer com o seu filho, e depois o que aconteceria com eles? Morrer. Olha a palavra do profeta Elias, versos 13 e 14. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra,
porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-o aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E o que aquela viúva fez foi mudar a sua prioridade. Há uma necessidade aqui. E ela fez da farinha e do azeite um bolinho, trouxe ao profeta, e durante longos dias, até que veio a chuva, não cessou farinha e azeite na botija da casa daquela mulher. Quem que fez isso? O Deus de Israel aqui. Ela fez um sacrifício ou não? Que grande sacrifício. Deixa-me dizer uma coisa para você. Você deve amar, mas o amor também implica em fazer sacrifícios. Às vezes é preciso fazer algum tipo de sacrifício para atender às necessidades dos outros, daqueles que sofrem. Que tipo de sacrifício você pode fazer para atender às necessidades daqueles que têm fome de ouvir a mensagem do Evangelho? Talvez deixar de ir um final de semana no McDonald's, no Burger King. Vou fazer uma perguntinha aqui para vocês. Quantos saem daquele... Nossa, até a boca enche de água só de falar. Aquele sanduba ali do Burger King, tal, gostoso ali, ou do McDonald's, ali, com bacon ali. Quanto custa mais um sanduichinho daquele? R$25. Aí com o combo completo vai dar quanto? Quanto? Mais barato. Ok? Vamos supor R$20. É muito ou é pouco? Às vezes nós precisamos fazer um sacrifício de cortar aquilo que não é prioridade na nossa vida, já que nós temos tão pouco, para fazer um investimento no reino de Deus, para enviar para a obra missionária. Mas isso deve ser feito com amor, com alegria. Jesus disse aos discípulos em Mateus 16:24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É preciso renunciar a algumas coisas. Aquela viúva crê na palavra do profeta e o milagre acontece. Olha aqui para mim, o que é que está faltando na sua vida? O que é que está faltando na sua vida? Está faltando alguma coisa? Coloque Deus no centro da tua vida, no centro das tuas decisões, no centro das suas necessidades. Coloque Deus nos seus negócios, na tua família, e acredite que o Senhor agirá e o Senhor fará com que nunca falte pão na sua casa. Tem faltado alguma coisa na sua casa? Buscai primeiro e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. E a Bíblia diz em Provérbios 10:22, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então vamos pedir para que Deus nos abençoe, para que possamos ser bênção na vida de muitas pessoas. A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Você deve declarar quando o seu cálice transborda, não é verdade? Salmo 23. O meu cálice transborda. Você declara o seu imposto de renda? A César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. E eu digo para você, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus recompensa. Abençoou, partiu, repartiu com a multidão e todos comeram e se fartaram. E Jesus dá uma outra ordem aos discípulos. Recolhei o que sobrou. E eles recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães. Evidência de que o milagre aconteceu, não é mesmo? Que Deus tremendo é o nosso Deus, meus irmãos. É um Deus que faz milagres acontecer. Então, proclamar as boas novas do Evangelho implica, meus irmãos, em fazermos algum tipo de sacrifício também, em sermos solução e não problemas.
não causar problemas. Deus tem falado conosco através da sua palavra. Quantas vezes Deus falou com você? Esta semana Deus falou com você? Em diversos momentos nós vemos Deus falando a nossa mente, o nosso coração. Isso me faz lembrar de uma história que eu li, de uma moça chamada Elizabeth. Ela era uma poetisa na Inglaterra e ela se casou com um poeta, Robert Louis. E é interessante que quando ela decidiu se casar, os seus pais não concordaram com aquele casamento e resolveram deserdá-la. E ela, então, com o seu esposo, recém-casados, se mudaram para Florença, na Itália. E lá ela começou a escrever cartas para os seus pais, porque os amava muito. E toda semana ela escrevia carta para os seus pais. E depois de 10 anos, sem nenhuma resposta, ela recebeu um pacote que veio da casa dos seus pais. E quando ela abriu o pacote, lá estavam todas as suas cartas fechadas que não foram lidas, o que foi uma grande tristeza para ela. Deixe-me dizer uma coisa para você. Aquelas cartas se tornaram uma das maiores e melhores obras de arte da literatura inglesa até hoje. Mas foram as cartas que nunca foram lidas. Deus tem uma carta para você aqui. A Bíblia, a palavra de Deus, é uma mensagem do amor de Deus para você. De amor por você, de amor pelos perdidos. E Deus tem falado com você. Nesse tempo, Deus tem usado esses momentos para mexer com a sua mente, com o seu coração. Não é isso que Ele tem feito? Mas eu digo para você, a carta tem que ser lida e tem que ser obedecida. Nós estamos em plena campanha de missões nacionais. Estamos anunciando que Jesus Cristo é a única esperança. Mas não basta só falar, meus irmãos. Falar é fácil. Talvez você olhe aqui para mim e fale, pastor, você fala fácil, né? Às vezes pastores falam fácil, mas não é fácil falar também. O mais difícil é você praticar aquilo que você ouve, aquilo que você diz, não é mesmo? Nós precisamos de ação. As pessoas estão famintas, sem Deus, e nós temos a solução. Deus precisa de vidas dedicadas, vidas consagradas, pessoas que se coloquem nas suas mãos, pessoas dispostas a ir e fazer a obra também. Uma vez eu ouvi uma irmã dizendo assim para mim, pastor, quando você faz um apelo para alguém ir à frente da igreja para receber uma oração, ou aceitar um desafio, consagrar a sua vida, eu até sinto vontade de ir lá na frente, mas parece que tem uma coisa que me impede de ir lá na frente. Outra vez eu ouvi um jovem dizendo assim, pastor, eu sinto vontade de ir lá na frente da igreja e entregar a minha vida a Jesus, de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, me tornar um crente, mas parece que tem uma luta dentro de mim, algo que eu não consigo entender que me impede de tomar essa decisão. Você sabe por que isso acontece? Porque o coração está dividido entre fazer a própria vontade e a vontade de Deus. Muitas pessoas hoje estão com seus corações divididos. A vontade está presa e é preciso se libertar disso. Eu quero realmente fazer a vontade de Deus? Você quer realmente consagrar a sua vida a Deus? Você quer realmente se tornar um crente em Cristo Jesus? Então é preciso tomar uma decisão séria. Esse é o momento para a glória de Deus.